Bom dia, jovens! Bom dia a todos! Tudo bem com vocês? Eu já estou aqui prontíssima para começar a trabalhar, estou com meu cafezinho aqui, mas antes de mais nada eu quero falar com vocês sobre a resolução extrajudicial de conflitos em se tratando de direitos meta-individuais, ou seja, os direitos difusos e coletivos. Então, é bem possível sim que um dano causado ao meio ambiente seja reparado e uma lesão que um consumidor esteja sofrendo seja cessada e essa resolução seja feita não por meio de uma ação judicial, mas sim por meio de um acordo. E esse acordo é o famoso termo de ajustamento de conduta, em que as partes vão transacionar para que aquele dano que tenha sido causado seja reparado. Mas para isso, para que você, jovem advogado, ao auxiliar o seu cliente na formalização desse TAC, você precisa saber que, em primeiro lugar, não são todas as pessoas, todos os legitimados a propor a ação civil pública que podem transacionar, que podem celebrar o termo de ajustamento de conduta. A lei, lá no parágrafo 6º do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, diz que estão legitimados a propor, a celebrar o termo de ajustamento de conduta os órgãos públicos. Por órgãos públicos, nós devemos entender as instituições públicas e toda a administração pública, toda pessoa jurídica de direito público. Então, uma secretaria, uma autarquia, e aí já vem a primeira questão, né? Uma estatal que é ligada à administração pública, poderia propor um termo de ajustamento de conduta? Existe aí um conflito, né, uma divergência, mas entende-se que se essa autarquia, essa estatal, tiver como objeto, tiver como finalidade a prestação de um serviço público, sim, ela poderá propor também um termo de ajustamento de conduta. Agora, se a finalidade da estatal versar sobre atividade econômica em si, então aí não poderia, porque ela se equipararia às pessoas jurídicas de direito privado mesmo, né? As estatais, elas são pessoas jurídicas de direito privado, mas são ligadas à administração pública. E algumas delas têm uma finalidade pública de prestação de um serviço público, ok? Então, assim, primeiro, né, os legitimados não são os mesmos que podem propor a ação civil pública. Então, só os entes que são ligados à administração pública. Outra coisa, em relação ao objeto, pode ser acordado de forma ampla? Não pode. As partes que estão ali, principalmente o proponente, né? Ele não pode, o órgão público não pode propor de forma ampla um termo de ajustamento de conduta, porque ele só está representando a sociedade ali. Ele não pode dispor e permitir que, por exemplo, uma área que tenha sido degradada em 10 hectares seja reparada apenas 5. Não. Ele tem que buscar a sua totalidade. Então, assim, o objeto do TAC vai se limitar ao tempo, ao modo e ao lugar. Por quanto tempo que aquele dano ambiental vai ser reparado? Em que lugar ele vai ser feito? Porque se ele não puder ser feito naquele mesmo lugar onde ele foi causado, de repente ele poderá haver uma compensação para que seja feito em outro local. Mas isso, assim, só excepcionalmente. Né? Então vejamos, por exemplo, o caso de Brumadinho, aquela tragédia ambiental que ocorreu em 2019. Já existe um termo de ajustamento de conduta preliminar em que foram envolvidos diversos órgãos, o próprio governo do estado de Minas, o Ministério Público Estadual de Minas, a Defensoria Pública de Minas, o Ministério Público Federal, a Advocacia Geral da União, me parece também que está nesse termo de ajustamento de conduta. Todas elas são os proponentes, né? E a outra parte é a Vale. E ali, assim, nesse termo preliminar, ficou estabelecido que a Vale reservaria R$1 bilhão para que os danos iniciais pudessem ser reparados.
para que as vítimas daquele dano ambiental já começassem a receber alguma compensação em razão de não poderem trabalhar, em razão de terem perdido suas casas, seus trabalhos. Então, assim, a gente percebe que a resolução extrajudicial de conflitos, ela é muito útil, ela é muito valorosa, ela é muito mais rápida, muito mais eficaz para a resolução de qualquer conflito, inclusive para a resolução dos conflitos de interesses difusos e coletivos, ok? Outra coisa, será que eu esqueci mais algum ponto importante? Bom, eu vou ficar por aqui para não me estender muito. Vou dar uma dica para vocês também. Vou indicar dois filmes. Um é o Erin Brockovich, que é um filme dos Estados Unidos, dos anos 90, mas é um filme muito legal, em que conta a história de uma assistente jurídica que começou a trabalhar num escritório e verifica que tem uma lesão, que tem um dano ao meio ambiente ali, bem no lugar onde ela mora. E ela vai atrás disso, começa a coletar provas, e aí lá ela consegue celebrar, no final consegue celebrar um acordo. Ixi, eu dei um spoiler aqui, mas sinto muito. Talvez vocês já tenham assistido, mas assim, é muito interessante assistir esse filme, porque a gente vê que como é celebrado o acordo lá nos Estados Unidos, é um pouco diferente daqui do Brasil. Então, assim, é até uma forma de comparar o direito norte-americano, né, as famosas class actions, com as ações coletivas aqui no Brasil. E o outro filme também que eu queria indicar é o Lixo Extraordinário, que trata um caso real também, né, onde um artista plástico, Vic Muniz, salvo engano, me desculpa se não for esse o nome dele, ele é um artista plástico famoso e ele quer fazer um projeto social num dos maiores lixões do Rio de Janeiro, e ele envolve toda a comunidade local. E através desse trabalho que ele faz envolvendo a arte, ele consegue mudar a vida das pessoas, dar uma esperança para essas pessoas e consegue também nos conscientizar de que o consumo exagerado traz muitos prejuízos para todos. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, que vocês tenham gostado também de saber um pouquinho mais sobre a resolução extrajudicial de conflitos em se tratando de direitos difusos e coletivos. E eu espero vocês numa próxima. E se você tiver algum comentário, tiver alguma dúvida, se você quiser indicar também para um amigo, você marca aqui embaixo nos comentários, ok? Até amanhã, então, e um ótimo dia para vocês!